Saudações fraternais a todos. Não existe uma palavra mais adulterada do que a palavra igreja. Poucos cristãos sabem o verdadeiro significado desta palavra. Vou deixar um versículo aqui. Se encontra Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 10. Verso 10 está escrito: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeira? Pois bem, a igreja, ela já existia no plano eterno de Deus. A disciplina que estuda a igreja é chamada de eclesiologia, ok? Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja. Pois bem, dito isso, a igreja, ela já existia no plano perfeito eterno de Deus na sua poderosa e preciosa presciência. Quando Adão e Eva fracassam no Éden, Deus providenciou peles de animais para cobrir a nudez do casal. Bom, se era peles, consequentemente o animal teria sido morto. Se o animal foi morto, já prefigurava a morte de Cristo no Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, o tabernáculo já apontava para Cristo e a sua igreja. Tudo no tabernáculo. Os compartimentos, os utensílios, cada detalhe no tabernáculo já apontava para Cristo e a sua igreja. Pois bem, a igreja, ela iria ser estabelecida no plano eterno de Deus. A origem da igreja. Deus, quando ele olha para a humanidade, ele só vê três classes de povos. Três. Por mais que a geografia e a sociologia aponte mais outros povos, mas a Bíblia só aponta três classes. Eu falei três classes, não são só três povos. Povos são muitos mesmo. Mas são três classes de povos. A saber, judeu, gentio e igreja. Judeu, gentios e igreja. Ok? Pois bem, quem são os judeus? Os judeus são os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que ser descendente dos três, não pode ser descendente só de Abraão. Porque Abraão teve outros filhos também. Depois que ele ficou viúvo, ele teve outro casamento e obteve outros filhos, além de Ismael, que ele teve com Agar ainda. Viu? Então, não pode ser também só de Abraão e de Isaac. Porque, por exemplo, Esaú era da descendência de Abraão e de Isaac. Tem que ser dos três, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Para ser judeu. E os judeus são também chamados de hebreus. Hebreus, Israel, filhos de Israel e israelitas também. E numa linguagem mais moderna, israelense. E quem são os gentios? Os gentios são chamados também de gregos. Gregos, estrangeiros, forasteiros, povos, tribos, línguas, nações, bárbaros. Os romanos também estavam, todo mundo incluído nisso aqui. Antes da igreja era só os dois, judeus e gentios. Quem não era judeu era gentio. Aí a Bíblia diz assim, ó, Deus de dois povos fez um. Qual? A igreja. Como? Derrubando a parede da separação. Então, o indivíduo na vida, ou ele é um judeu, ou ele é um gentio, ou ele é a igreja de Deus. Ok? Então, dito isso, vamos aqui
A igreja é a etimologia da palavra igreja. A igreja vem de uma palavra grega que significa eclésia ou eclesia, ok? Que esta palavra eclésia, ela deriva de uma preposição e um verbo no grego, que é ek mais kaleo, que forma a palavra eclésia. Kaleo significa chamado e ek significa fora, ou seja, chamados para fora. A igreja significa chamados para fora. Os que compõem a igreja são os chamados para fora. Mas para fora de quê? Fora do mundo. Mas que mundo? O sistema mundano, o mundo pagão. Então os que fazem parte da igreja foram os que foram chamados por Cristo do mundo pagão para fazer parte da igreja de Cristo. Ok? Vamos lá. A eclésia, que é a igreja, significa lá assembleia, congregação, agremiação, clube, etc, etc, etc. Dito isto, Jesus, ele tinha em mente esta palavra aqui, eclésia, aí ele disse, edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Ele estava dizendo em outras palavras, eu vou formar um corpo, uma assembleia, uma instituição, congregação, viu? E será a minha eclésia, a minha igreja, o meu corpo, ok? O nascedouro da igreja. Muitos acham que foi ali no Calvário, né? Outros acham que foi no cenáculo. Quando eu falo muitos, eu estou falando dos estudiosos, dos eruditos, viu? Dos eruditos. Acham que foi no Calvário e foi no cenáculo. Agora, existem também outras linhas de pensamento que acham que foi no Rio Jordão, logo após Jesus ser batizado. Logo após Jesus ser batizado, ele chamou os discípulos, o primeiro ali André e Pedro, os primeiros, e depois vieram os demais, né? Então muitos acham que ali foi onde iniciou, né? Foi estabelecida a igreja. Muitos acham. Outros acham que foi na ceia, na noite da ceia. Ali foi onde foi decidido tudo e ele estabeleceu a igreja ali. Outros acham que foi no dia do sacrifício, que ele subiu ao madeiro, no Calvário. E outros acham que foi no cenáculo, 50 dias depois daqui, 53 dias depois do Calvário, né? Aí teve a sua morte, ressurreição. E aí no 50º dia foi o dia de Pentecoste e os crentes estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa e batizou eles com o Espírito Santo. Ok? Os que acreditam que foi no Calvário ou lá no Rio Jordão precisam responder duas perguntinhas básicas. A primeira pergunta, os que acreditam, a primeira pergunta que eles devem responder é o seguinte: se foi lá no Jordão, por que Jesus disse, edificarei a minha igreja no futuro, e não disse, estou edificando a minha igreja no presente? Precisa responder essa pergunta. Outra pergunta, dos que acreditam que Cristo estabeleceu a igreja lá atrás, lá no Calvário, ou no Calvário ou no Jordão, precisa responder outra pergunta. Outra pergunta, viu? E qual é a outra pergunta? Por que nos evangelhos, só Mateus fala de igreja em 2 lugares? Em Mateus 16 e em Mateus 18, nos 2 capítulos. Só Mateus. Os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, não falam esta palavra igreja ou eclésia. Por quê?
eles silenciam, ok? Estas são as duas perguntas que eles precisam responder. Agora, quem acredita que foi aqui no cenáculo, precisa responder duas perguntas também. Porque eles dizem que a igreja só estabeleceu aqui no cenáculo, no dia de Pentecostes. Então, se ela só veio a surgir no dia de Pentecostes, e por que na eleição de Matias, eles se reuniram e elegeram Matias em lugar de Judas, que Judas saiu fora, então ficou a lacuna. Precisava fechar a lacuna. Se eles se reuniram e elegeram um para substituir Judas, entende-se que já existia uma instituição. Ok? Esta é a primeira pergunta. Por quê? Existia uma instituição chamada igreja ou não? A segunda pergunta. Se a igreja nasceu aqui no cenáculo no dia de Pentecostes, então eles não eram convertidos, os discípulos não eram convertidos, vieram se converter só aqui? Esta é a outra pergunta. Pois bem, dito isso, quero dizer e dar minha humilde opinião que a igreja, desde lá do Jordão, passando pelo Calvário, passando pela a ceia, o Calvário, até chegar no cenáculo, ela já existia, sim, em forma embrionária. Estou usando uma linguagem figurada, viu? De forma como se fosse surgindo de forma embriã. Mas o nascedouro dela mesmo, o nascedouro, foi aqui, onde ela foi fortalecida e aí veio para ir para a guerra mesmo, ok? Outra coisa também, o santuário, só para concluir, o santuário de Moisés, o tabernáculo, Deus mandou Moisés, deu toda a planta para Moisés, Moisés elaborou, passou para os construtores, Bezalel e os demais, mas eles construíram, mas precisou de um dia para ser inaugurado, ok? Eu estou falando do tabernáculo de Moisés. No dia que ela foi inaugurada, ela passou a ter as características de tabernáculo mesmo. Então, da mesma forma, é a igreja. Ela já existia, só que eu entendo que ela foi inaugurada aqui no cenáculo no dia de Pentecostes. Outra coisa, para a gente fechar aqui, o templo de Salomão, Deus deu a planta para Davi, fez tudo, mas Davi não inaugurou. Comprou material, fez tudo ali e passou para Salomão, e Salomão executou o plano e a obra. Ok? Dito isso, Jesus, o dono da igreja, o cabeça da igreja, ele estabeleceu a sua igreja, mas a inauguração foi o seu sucessor aqui na terra, cuidador da igreja, chamado Espírito Santo. Foi quem inaugurou a igreja no cenáculo. Pois bem, ensinar é um mandamento